Saúde da Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu uma palavra de fé, de ânimo, de poder da parte do Senhor, em forma de áudio devocional, nesta obra missionária, a qual o Senhor pôs em nosso coração, que encontra-se no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 11, e versículo 21 até o versículo 27. Nós vamos estar lendo palavra conhecida do povo de Deus, mas que ao mesmo tempo que é permanente e imutável, ela se renova a cada dia. Diz assim, capítulo 11 de João, do Evangelho de João, e versículo 21, nos diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Aleluia. Passagem conhecida, a qual Lázaro já estava morto há 4 dias e a Bíblia diz que ele já cheirava mal. O defunto já cheirava mal. Mas Jesus vem nos ensinar uma lição aqui de fé. Porque olha o que, aleluia, ela falou para Jesus. O que Marta falou para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, na mente dela, Jesus ele só tinha poder estando perto. Longe ele não teria poder, né? Assim como os filisteus, certa feita a Bíblia vai nos contar que os filisteus, eles foram em uma guerra contra Israel. E primeiro eles foram, não me recordo bem se foram os filisteus, mas foi um povo inimigo. Foram na guerra contra Israel, no monte. Eles chegaram lá no monte, lutaram, perderam. Eles disseram, o Deus deles é o Deus do monte. Então nós vamos contra eles agora na terra, porque eles só têm poder no monte. Quando chegar por terra, no vale, quando nós formos contra ele no vale, por vale, pode ter certeza que no vale nós vamos vencer os israelitas, os judeus. Porque o Deus deles só tem poder lá no monte. Quando chegar aqui no vale, nós vamos vencer. E eles foram contra Israel pelo vale e perderam de novo. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus que tem poder no monte, no vale, na água, no fogo, em todos os lugares. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. O Deus verdadeiro e Deus justo e fiel. E a ele foi dado toda a honra, glória e poder. A ele foi dado poder nos céus e na terra e embaixo da terra. E Marta aqui, aleluia, estava como os filisteus, achando que Jesus só tinha poder de longe. Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A fé dela estava assim, que se Jesus estivesse lá, ele não deixaria morrer. Mas não tinha fé que Jesus é poderoso para ressuscitar, ainda depois de 4 dias de morto. Aleluia. Talvez a tua fé só funcione, né? Se tiver alguém perto de você falando, Deus é contigo. Você vai vencer. Jesus vai te tirar dessa situação. Jesus vai mudar teu cativeiro. Aí sua fé fica lá em cima. Mas quando não tem ninguém perto para falar dele,
a tua fé vai para zero, né? Como a fé de Marta. Quando Jesus estava perto, ela cria que Jesus poderia fazer qualquer milagre. Mas com Jesus longe, ela não cria. Não tinha a mesma fé do centurião romano, né? E disse: Senhor, não venha até a minha casa, não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Aleluia. Não sou digno, e nem sou digno também de ir até ti. Então diz uma palavra aos meus servos, e eu sei que o meu servo que está enfermo ficará curado, porque eu também sou homem de autoridade, eu mando e os meus soldados obedecem. E eu sei que quando o Senhor manda, os demônios obedecem, treme e estremece na tua presença. Dize uma palavra e o meu servo ficará são. Jesus se admirou. Nunca vi tal fé como esta em Israel, nem em Israel. No meio do povo de Deus eu nunca vi uma fé desse tamanho. Jesus disse: vai, porque o servo já está curado. Quando chegou em casa, ele viu, né? Quando seus servos, seus amigos que ele enviou chegaram em casa, o servo já estava curado. Outro centurião, da mesma forma, estava com o filho doente. Foi até Jesus e disse: basta uma palavra tua, Senhor. Uma palavra tua, mestre, e eu creio que o meu filho ficará são. Jesus disse para ele: vai, porque o teu filho está são. Oh, glória a Deus. Quando ele chegou em casa, o filho estava são. O filho que estava à beira da morte já estava são. Perguntou aos empregados a que hora ele ficou são. Eles disseram a tal hora. Ele lembrou que foi a mesma hora que Jesus liberou a palavra de cura. E ele e toda a sua casa aceitou Jesus. Aquela mulher cananeia clamava: Senhor, a minha filha está endemoniada, tem misericórdia. Jesus disse: não é lícito dos filhos e jogar comida para os cachorrinhos. Mas ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus amou a fé daquela mulher. Por causa da fé e da perseverança dela, que não desistiu do milagre, Jesus disse: vai, que a tua filha está livre. Quando ela chegou em casa, a filha estava liberta. Aleluia. Então creia hoje que Jesus é o mesmo longe, é o mesmo perto, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo que há de vir. O poder dele não muda. Às vezes não é preciso ele estar do nosso lado para o milagre acontecer. Ele dá ordem a um anjo, o anjo vem e opera o milagre. Não seja como Marta foi neste momento. Ah, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E depois no final ela vai dizer: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Crê como? Só de boca? Sem fé, a fé sem obra é morta. Quem crê automaticamente tem que ter a obra, né? A confiança. Não falar só de boca. Porque uma fé só de boca é uma fé sem obra, uma fé morta. Aleluia. Nós lemos o 21 e o 22 disse: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que o que o Senhor pedir a Deus, Deus fará agora. Mas depois ela vai mostrar uma contradição, a incredulidade no final, né? Muitos hoje abrem a boca para dizer: eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor pode mudar minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar o meu trabalho, meu casamento, meu estado, a minha família, os meus familiares. Eu creio. Mas é só de boca. No coração não crê. Está como Marta, só falando da boca para fora: eu creio, né? Se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido, né? Aleluia. Ainda disse mais: eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus fará. E como que tá essa fé na mesma hora que tem fé, já não tem uma fé oscilante? É o que Jesus responde para ela no 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Mesmo assim, ela ainda não creu. É o que ela vai dizer depois, né? Vai ressuscitar sim, mas na ressurreição do último dia. A mesma coisa que Jesus falou para Jairo. Chegaram para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu, Jairo. Jesus disse: não temas, Jairo, somente crê. Vamos lá até a tua casa. Quando chegaram lá, zombaram de Jesus: a menina está morta. Jesus disse: não morreu. Começaram a rir dele. Jesus entrou lá, ressuscitou a menina e todos eles tiveram que calar a boca. A mesma coisa Jesus disse aqui para Marta: ele há de ressuscitar.
Marta duvidou, mas ela e todos que viram tiveram que se calar perante a glória de Deus, perante o poder de Jesus manifestado na vida de Lázaro. Jesus disse: Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que esses que estão vendo creiam, eu te peço, ressuscita Lázaro. E disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Jesus disse em outras palavras: eu não preciso falar abertamente com o Senhor, porque eu já tenho um contato direto com o Pai. Mas eu vou falar para esses que estiverem ouvindo, creiam, para que esses que estão ouvindo creiam que tu és o meu Pai e que tu operas segundo a tua vontade na minha vida, Senhor. Deus Pai. E o que ela responde no 24? Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Que fé é essa? Na mesma hora que disse que tudo que pedia a Deus, Deus ia fazer, né? Já começou na incredulidade, depois mostra ter fé, depois vai para a incredulidade de novo. Que primeiro ela disse: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Depois ela já diz: eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus fará. E depois já diz, quando Jesus disse que vai ressuscitar, ela já disse: eu sei que vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Já lançou a fé por terra de novo. Então é a característica de uma pessoa que não tem fé no Senhor, só uma fé de boca. Deus disse na sua palavra: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E verdadeiramente é assim. Aleluia. No 25, Jesus responde a ela: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Depois de uma palavra dessa, aleluia. Não tem como, né? A fé ainda continua morta. Aleluia. Não tem como. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Quem crê nele pode estar morto, Ele faz viver de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Não tem essa de ressurreição no último dia, só aqueles que eu predestinei para isso. Mas aqueles que eu quero ressuscito agora, é hoje, não é no último dia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz mais: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso, Marta? Crês tu isso? E eu ainda te digo mais: aquele que crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Deus já fez isso. Fez com Enoque, levou vivo, fez com Elias. Tem um registro na Bíblia de Melquisedeque, que não morreu. Mas aqui Jesus se referia espiritualmente, que aquele que crê nele não vai morrer, não vai passar pela segunda morte, que é o lago de fogo. Não vai passar. Jesus disse: aqueles que estão em mim só vão provar, no máximo, os que chegarem a morrer, os que não forem arrebatados, vão chegar primeiro a provar, vão chegar a provar somente da primeira morte. Mas não provarão da segunda morte, que é o lago de fogo, onde o inferno será lançado lá, junto com o falso profeta, o anticristo e Satanás. Todos serão lançados lá na segunda morte. Então Jesus disse mais a ela: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aqui ela responde mais uma vez ao Senhor. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Aqui eu creio que depois destas duas palavras, desses dois versículos que Jesus falou para ela, a fé dela realmente aumentou. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aí sim a fé dela verdadeiramente aumentou. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Em outras palavras, diz: agora eu creio.
porque o Senhor me convenceu. Aleluia. O Senhor agora me convenceu que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A mesma coisa que Pedro falou para Jesus, né? Jesus disse: quem vocês acham que eu sou? Disse João Batista, Elias, os profetas. Isso é o que as pessoas acham, os discípulos falou. Mas Jesus disse: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: boas palavras, Pedro, mas não foi tu que falaste, foi o Espírito de meu Pai que tu revelaste. Verdadeiramente eu sou o Filho de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele conseguiu, através da sua palavra, porque conhecereis a verdade vos libertará. Ele conseguiu aumentar a fé de Marta. Ele conseguiu criar fé em Marta, onde havia fé só de lábios. Jesus fez nascer uma fé verdadeira e genuína. Então não creia que o Senhor só pode te ajudar se Ele estiver perto. Ele estando longe, estando perto, Ele pode te ajudar, né? Independente do momento, Ele está contigo para te ajudar. Independente da situação, Ele é mais poderoso do que tudo e do que todos. Aumente a tua fé hoje. O Senhor quer trabalhar em cima da tua fé para te dar vitória em todas as áreas. Que Deus venha te abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.